queria agradecer ao pastor e a Deus por mais essa oportunidade que me foi concedida. Eu queria estar pedindo para a igreja, em reverência à palavra de Deus, está se colocando de pé para ler a palavra, para ler a palavra. A palavra se encontra no seu livro de João, no seu capítulo 9, no seu versículo 8 e 9. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? E diziam alguns: não, mas é parecido com ele, afirmavam os outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Só isso, que os irmãos possam se sentar. A palavra de Deus nos vem nos relatar sobre os milagres de Jesus. Quando Jesus estava na terra fazendo a vontade dele, a vontade de Deus, ele vinha fazendo muitos milagres. Muitas coisas seriam realizadas por ele, muitas coisas foram realizadas. Jesus, meus irmãos, ele estava a caminho de uma aldeia e encontrou um homem que há muito tempo era cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E esse homem há muito tempo, e Jesus chegou nesse homem. Quando Jesus chegou nesse homem, os fariseus, os sacerdotes também chegaram do lado de Jesus e perguntaram para Jesus: qual é o motivo desse homem estar cego? Qual é o motivo? Por que ele é cego? Quem pecou? Ele ou os pais deles para que ele nascesse cego? Mas Jesus nos fala por meio da palavra dele que nem ele, nem o pai dele pecou, mas tudo era para que se cumprisse a glória de Deus. Tudo era para que se cumprisse o que Deus tem planejado. Às vezes, meus irmãos, muitas pessoas olham para a gente e falam: mas esse cara aí, cheio de pecado, cheio de erro, quem que é ele, irmão? Muitas pessoas até falam mal da gente, pois não nos conhecem. Mas Deus manda falar para você aqui hoje que Ele tem visto tudo que você tem passado. Ele tem visto o teu sofrimento, Ele tem visto. E não é como aqueles homens sacerdotes que veio para te julgar, mas Jesus veio para te abraçar, para te aliviar dos seus pecados, para te guardar. Ele sabe o que você passa na sua casa, Ele sabe o que você passa, irmão. Jesus está do seu lado para que o milagre possa ser cumprido na sua vida. Muitas pessoas não têm enxergado o milagre que Deus tem na sua vida, mas Deus manda eu falar para você que é tudo no tempo dele. E Deus manda eu falar que o milagre está próximo. Mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas desacreditam de você, Ele acredita. Ele continua acreditando em você. Ele botou toda a fé dele em você, porque Ele sabe que você vence. Mesmo que a prova é grande, mesmo que a luta é grande, Ele sabe que você conseguiria, Ele sabe que você consegue. E quando Jesus vê esse cego, meus irmãos, Ele pega um pouco de terra e gospe no chão, irmão, e faz lodo, irmão, e passa esse lodo nos olhos desse cego. Quando Ele passa esse olho nos olhos desse cego, muitas pessoas ficam olhando. Muitas pessoas ficam pensando: por que será que Ele passou esse lodo nos olhos desse cego? Por que será? Muitas pessoas ficam olhando. Mas Jesus fala: vá até o tanque de Siloé e lave os olhos. Quando Ele foi até o tanque de Siloé e lavou os olhos, aquele cego de nascença voltou a ver, voltou a enxergar. Deus, Ele vai fazer você ver coisas que você não tem visto. Deus vai fazer você enxergar coisas que está estampada, mas porém alguma coisa está travada no seu olho que não deixa você ver. Às vezes o milagre está tão perto de você que você não está enxergando. Mas Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que toda cegueira espiritual Ele tem arrancado hoje. Toda cegueira espiritual que te atrapalha de ver os planos de Deus na tua vida tem saído.
tempo. Às vezes a gente quer fazer as coisas no nosso tempo. Às vezes a gente vê a prova maior que a nossa luta. Às vezes a gente vê a luta maior que a nossa vitória. Mas por quê, irmão? Deus me trouxe hoje aqui para falar para você: a sua luta é melhor que a sua vitória. É maior que a sua luta é melhor, mas a sua vitória é maior, meus irmãos. Se você crê na sua vitória, Deus vai trazer para você. Seja como esse cego, espere o seu milagre. Esse cego há muito tempo, irmão, há muito tempo sendo criticado, há muito tempo pedindo esmola, há muito tempo sendo até humilhado pelos povos, mas não desacreditou no seu milagre, não desacreditou, continuou esperando o seu milagre. Você tem esperado o seu milagre? Ou você está desanimado, querendo parar com tudo? Não é isso que Jesus quer de você. Jesus quer que você continue. Apesar da luta ser difícil, apesar da prova ser difícil, Deus está no controle. Deus não te abandona. Às vezes você acha que Deus te abandonou. Às vezes você acha que não tem mais solução. Mas Deus mandou te falar para você: continua, que Ele tem visto o teu sofrimento. Ele tem visto o que você tem passado e mandou falar para você: continua perseverando. Que quanto mais você persevera, mais Ele vai te fazer enxergar coisas que você não vê. Apesar de você não estar vendo, mas Deus, Ele vê com os olhos que a gente não vê. A gente não vê as coisas que Deus vê, porque Deus vê lá na frente, a gente vê aqui, ó. A gente vê aqui tão perto de nós, mas Deus já está enxergando muito longe. Deus tem enxergado coisas que a gente não vê, irmão. E esses povos, esse sacerdote vem do milagre, porém era um dia de sábado. Eles seguiam a lei de Moisés, que Moisés falava que não podia fazer milagres no dia de sábado. Deus deu uma lei para Moisés, mas porém Jesus veio para que a maioria daquelas leis fossem banidas. Porém, no dia de sábado não podia fazer milagres. No dia de sábado, quem fizesse milagres seria, irmão, expulso da sinagoga. Quando esse cego foi para a sinagoga, porque o sacerdote chamava esse cego para ir até a sinagoga para fazer tipo uma reunião com esse cego. Porém, quando ele chegou lá, chamaram também o pai e a mãe dele e perguntaram como ele vê. Ele era cego realmente, tipo duvidando do milagre de Jesus, tipo duvidando do que Deus tinha verdadeiramente na vida do cego. Mas quando o pai e a mãe de Jesus falam, não, o pai e a mãe desse cego falam, não, realmente ele era cego, ele nasceu cego. Fala, não, pergunte para ele, quer dizer, pergunte para ele que ele vai te responder. Ele já é de maior, ele sabe o que ele faz na vida dele. Ele sabe o que ele faz na vida dele. E perguntaram para esse cego, perguntaram de novo, e esse cego foi e falou: realmente, eu era cego, mas Jesus me curou. Esse homem me curou. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas acontecem na nossa vida para nos parar. Mas Jesus trouxe aqui para falar para você: continue, irmão. Não desista do seu milagre. Às vezes você não tem visto, mas seu milagre está do seu lado, irmão. Às vezes a tua vitória está do seu lado, irmão. Às vezes você quer parar, você veio com uma tristeza tão grande no seu coração, falando: eu não vou conseguir, eu não vou mais, eu não aguento mais. Mas Deus mandou falar para você: você aguenta. Deus não te dá um fardo que você não pode carregar. Deus não te dá nada que você não pode suportar. Se Deus te deu esse fardo desse tamanho, você aguenta. Você sabe que você aguenta, no fundo do seu coração você sabe. E eles expulsaram esse cego da sinagoga. Expulsaram esse cego da sinagoga. E os povos viam esse cego e falavam: mas não era aquele que era cego? Mas não era aquele? Mas não era ele? E os povos falavam: não, não é ele não. E os outros falavam: não é ele. Muitas pessoas não vão te reconhecer, meus irmãos, quando o milagre de Deus cumprir na tua vida. Muitas pessoas vão falar: mas era ele, era aquele cara que ficava jogado, que era humilhado pelo povo, que não tinha nada. Olha o que Deus fez na vida dele. Porque Deus é Deus de milagres. Se Deus te cumpriu, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Os povos vão olhar e vão falar: nossa, como aquele cara mudou, como aquele cara cresceu, não tinha como acontecer isso. Olha o que Deus fez na vida dele. Olha onde Deus levou ele. Olha os milagres que, por meio de Deus, aquele cara
Deus nada é impossível. O que é impossível para Deus? Nada. Para Deus tudo pode, irmão. Tudo pode. Jesus fala: quem crê nele terá vida eterna. Se você crê, irmão, tudo é possível, irmão. Não adianta você desanimar, irmão. Deus tem uma obra e Ele vai cumprir. Você pode querer se afastar, você pode querer desistir, mas Deus te pega. Deus te pega, irmão. Do mesmo jeito que Deus pegou eu, Ele pega qualquer um, irmão. Porque Deus ama aqueles, Deus ama todos, irmão. Você não sabe o tamanho do amor de Jesus. Você não sabe o tamanho do amor de Jesus por morrer por nós naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, meus irmãos. Deus tem uma obra linda na vida de cada um. Às vezes a gente não está vendo, a gente está vendo com nossos olhos carnais, mas não está vendo com nossos olhos espirituais. Se a gente pedir para Deus nos mostrar as obras deles na nossa vida, Ele vai mostrar coisas que a gente nunca achou que ia acontecer. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E quando Jesus encontra de novo aquele cego, que foi curado por Ele, fala: você me conhece? O cego sem conhecer Jesus. O cego não conhecia Jesus. Eu fiquei pensando nisso. O cego foi curado por Jesus, mas não conhecia. Tem muita gente, irmão, que está cego espiritual porque não conhece Jesus ainda. Tem muita gente que só vai abrir os olhos espirituais quando conhecer Jesus. Só vai abrir os olhos espirituais quando Jesus se apresentar verdadeiramente. O que você tem fazido para Jesus se apresentar? Você tem ajoelhado no secreto com Deus? Tem fazido a vontade de Deus verdadeiramente? Você tem pedido para Deus, tem clamado a Deus para ver o milagre? Ou você tem esperado? Deus não quer espera, Deus quer que você reaja, irmão. Não espere, irmão. Corra atrás do teu milagre, irmão. Se você não correr, não tem como Deus te dar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus não vai com uma bandeja, vai te dar seu milagre, sendo que você não está buscando. Quem quer, corre atrás, irmão. Eu aprendi isso aí. Quem quer, corre atrás. Se você quer, irmão, você vai correr atrás do seu milagre. Não adianta só você vir na igreja e ouvir assim: ai, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, mas sendo que você não está correndo atrás. Se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, você tem que correr atrás. Você tem que buscar, irmão. Você tem que adorar, irmão. Você tem que se renunciar, esquecer o pecado e começar a adorar a Deus verdadeiramente. Faça igual aquele cego, irmão. Faça igual o cego. Encontrou Jesus e Jesus falou assim: eu vim para os que estejam cegos, vejam, e para os que vejam, fiquem cegos. Por que ele fala isso? Eu vim para os que enxergam, não vejam. Eu vim para os que não enxergam, vejam, e para os que enxergam, vejam. Porque tem muita gente, irmão, que acha que está vendo, mas não está vendo nada. Agora tem gente que é cego, que Deus vai abrir a visão e vai levar para lugares que nunca foi. Tem gente, meus irmãos, que Deus vai fazer uma obra tão linda. Deus me fala, irmão, que vai levar gente aqui para lugares que nunca foi, lugares que nunca imaginou, irmão. Mas o que você tem feito para a promessa de Deus cumprir? Você tem corrido atrás ou você tem esperado? Irmãos, nem muito falar será ouvido, mas tipo, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu quero estar contando algo que aconteceu comigo. Eu estava me lembrando quando eu estava privado da minha liberdade, estava trancado. Já fazia um tempo que eu não recebia carta, eu tinha acabado de chegar na cadeia, estava tirando 1 mês e pouco, tirei 3 anos e 2 meses, 2 fundações casas. E quando eu cheguei nessa cadeia, irmão, eu tinha feito um pacto com... Eu servia macumba, irmão. O diabo me perturbava de tudo e qualquer jeito, irmão. O diabo tentava me matar, tentava fazer várias coisas. Uma vez ele jogou na minha cabeça que eu até blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Jogou tantos pensamentos na minha cabeça que eu achei que tinha blasfemado. Fechei a cortina onde eu caía, na cama que eu caía, e comecei a chorar, me humilhando para Deus, irmão. Chorei igual uma criança, irmão. Falei: agora já era, Deus. Para mim já estava difícil, eu já não estava te buscando. E agora eu blasfemei contra ti, para mim já não tem perdão. Às vezes o diabo joga na nossa cabeça que a gente blasfemou contra Deus, para a gente parar, irmão. O diabo, mas tem que saber diferenciar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz dos nossos pensamentos e a voz do nosso subpensamento, irmão.
a voz da nossa consciência. Se nós sabemos diferenciar essas 4 vozes, nós andamos para frente, irmão. Porque o diabo, irmão, ele fica igual um leão gramando para nos derrubar. E quando eu estava na cadeia, irmão, para você ver a lei da semeadura, eu deitava na minha cama, pensando, dormindo, irmão. Comecei a sonhar com um monte de besouro. E eu sonhava que um monte de besouro entrava no meu ouvido, assim, entrava no meu ouvido. Eu acordava e começava a bater na cama, assim, desesperado. E eu falei, não tem nada, né? Quando eu acordei, eu comecei a ouvir um barulho no meu ouvido, assim, que tinha entrado no besouro. Deus tinha me mostrado para mim em sonho. E eu subi para a enfermaria, porém dormi com o besouro no ouvido, porque eles não queriam chamar a ponte para me levar para o hospital da rua. Falou que eu tinha que esperar até no outro dia. Eu subi para a enfermaria no outro dia, o policial falou, não tem nada no seu ouvido, rapaz, você está mentindo para nós, ele vai te quebrar você. Eu falei, não, senhor. Aí veio outro misericordioso, onde nós estávamos, veio outro funcionário que tinha visto o besouro no meu ouvido e falou, não tem realmente, pode levar uma casa. Levou eu para o hospital da rua, colocou um negócio que jogou um sono no meu ouvido e falando que não tinha nada, me voltaram para a cadeira. E como que era coronavírus, me isolaram numa cela. Eu, porém, fiquei 14 dias, 13 ou 14 dias com o besouro no ouvido. Sem sair esse besouro, porém, eu clamando a Deus, irmão. Eu já não tinha mais o que fazer. Eu falei, Deus, porque quando a gente está no sofrimento, a gente lembra de Deus. Quando a gente está passando por provas, por lutas, a gente lembra de Deus. Eu passando por uma luta, sofrendo dentro da cadeia, lembrei de Deus. Eu falei para Deus, pedi uma carta para Deus, irmão. E quando chegou do nada, o funcionário bateu na capa e falou assim, tem 2 cartas aqui para o Vitor Eduardo, aqui, matrícula 122, 259. Aí eu falei, eu mesmo, senhor. Eu sozinho, já estava ficando louco de cadeia, igual os povos falam. E chegou uma carta, e nessa carta chegou uma da minha mãe e uma do meu pai. E na carta do meu pai estava escrito uma palavra, que essa palavra foi plantada no meu coração. E por meio dessa palavra, eu sei que foi por meio dessa palavra que Jesus foi voltando, foi transformando minha vida. Que se encontra em Salmos 37, versículo 5, que eu falo todo dia essa palavra para alguém lá no serviço. Quase todo dia, irmão. Os povos no serviço me chamam até de pastor. Eu falo e para você que essa palavra se encontra, fala, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele, mas ele fará. Essa palavra veio mudando minha vida de um pouquinho, mas mesmo assim eu saí da cadeia, voltei para macumba, voltei a fazer coisa, mas quando Deus tem um chamado, Ele te busca por uma nação. Ele te traz, Ele te dá o livramento de morte e te guarda. E eu quero estar contando algo que aconteceu comigo esses dias, para você ver que quando você está buscando a Deus verdadeiramente, o diabo levanta, irmão. O diabo levanta de uma tal maneira, eu buscando a Deus, orando todo dia de madrugada, orando e buscando, eu falava, meu Deus, eu estou passando uma prova. Eu não gosto de falar, irmão, mas é para a edificação da fé dos irmãos. Eu passando uma prova, e certo dia eu fui encontrar uma menina da escola Marx, e falei para ela de Jesus, falei, Deus, quando eu te falar tal coisa. E quando eu falei isso para essa menina, amém, irmão, ela ficou do jeito dela, e ela eu acho que ela foi tentar me procurar no serviço, eu desci do busão e achei ela, e chamei ela assim, ela nem ligou para mim, porque eu ia falar para ela ir na igreja, irmão. Eu não tenho malícia para nada, irmão. Aí quando ela foi embora para casa dela sem me dar ouvidos, quando eu estou saindo do serviço, irmão, eu estou vendo brecando um carro branco do meu lado, assim, para você ver, irmão. Brecou um carro branco, o cara desceu sem camiseta e falou, você está mexendo com a minha filha, rapaz? Eu vou te quebrar o selo. Eu falei, assim mesmo, cara. Para você ver, irmão, a gente tem que enfrentar isso por amor de Jesus, irmão. Se a gente qualquer coisa querer parar, irmão, a gente não anda, irmão. Os milagres de Deus breve. Se a gente parar da nossa promessa, os milagres de Deus vai voltar. Irmão, várias vezes o diabo tentou me colocar em depressão, espírito de depressão. Tentei, várias vezes jogou na minha cabeça para me pular de cima da ponte, mas mesmo assim eu não, irmão. Porque quando a gente faz um pacto com o diabo, ele acha que você é dele, mas quando Deus quebra, já é, irmão. Você não é mais o diabo. Eu tenho um pacto com Jesus, irmão. Por isso que eu falo, irmão. A gente tem que vigiar o que a gente faz. Porque Deus não leva ignorância o tempo. Deus não leva a tolerância o tempo da ignorância, irmão. Deus não liga, irmão. Quando a gente
está no mundo, a gente está sendo espiritual. Mas eu falo isso para edificação, que Deus, meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos e que a graça esteja com todos. Eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado. A salva de palmas para o Senhor.